edição do programa Inteiro Teor. Tribunal condena a faculdade pela prática de propaganda enganosa. Conheça alguns pontos polêmicos do novo Código de Processo Civil. Na entrevista especial da semana, o juiz federal Carlos Henrique Haddad fala sobre trabalho escravo e a alta incidência de casos que chegam à Justiça Federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Cuidado é pouco na hora de efetuar a matrícula em uma faculdade. Muitos estudantes são seduzidos por propagandas enganosas e acabam se matriculando em faculdades que não são credenciadas no Ministério da Educação. Acompanhe um caso que chegou à Justiça Federal. Cursar uma faculdade e conseguir o tão esperado diploma de nível superior é o sonho de muita gente. Mas nem sempre esse desejo é realizado e por diferentes motivos. Para Lilohan, por exemplo, o objetivo ainda não foi alcançado porque ele se matriculou em uma faculdade que fechou as portas de uma hora para outra. Foi um processo muito repentino, assim. Até então se tinham boatos nos corredores da faculdade que alguma coisa estava acontecendo de errado, mas ninguém tinha exatamente certeza do quê. Né? E a gente veio saber posteriormente que estavam correndo denúncias devido a alguns problemas que alunos particularmente tinham em relação à instituição. Né? Então, assim, teve o pessoal da turma de Direito e alguns da turma de Jornalismo, talvez do terceiro semestre na época, que estavam fazendo essas denúncias diretamente com o MEC até que eles mandaram alguém lá para fiscalizar. Identificaram algumas irregularidades mais na parte de estrutura. Já no 7º semestre do curso de jornalismo e fazendo a monografia, o estudante se viu obrigado a adiar os planos. Na hora foi uma situação um tanto assim quanto desesperadora, porque principalmente no caso da minha turma que era de jornalismo com a de publicidade, que tinha começado na mesma época, todos nós estávamos prestes já a se formar mesmo. Né? Então, assim, a gente já estava vendo a saída ali daquele período de estudo e, pô, vamos seguir carreira, correr atrás ali da alguma coisa na área e, de repente, assim, de uma hora para outra, logo que a gente voltou na época do período de recesso, né, o mês de julho, das férias, foi que isso aconteceu, assim. Então, o pessoal foi muito pego desprevenido, até porque foi aquela situação do navio afundando, você sabendo que ele está afundando e aquele desespero, cada um correndo para um lado, o que faz? E o pessoal dando entrada para pegar histórico e ninguém praticamente conseguiu, a não ser quem fez a solicitação antes das férias. Somente um ano depois, Lilohan conseguiu pegar o histórico escolar e agora já pode voltar a estudar. Ele pretende concluir o curso de jornalismo em outra instituição até o próximo ano. Era para, de repente, estar fazendo uma pós aí, qualquer outra coisa, né? Eu trabalhando na área mesmo. E agora é tocar o barco para frente, concluir o curso, aproveitar já o embargo do meu TCC, que era o que eu já estava fazendo na Alvorada, concluir o curso no mais tardar até julho do ano que vem, a previsão a princípio é no início do ano que vem, né? Mas TCC a gente sabe que às vezes estende um pouquinho mais, para uma correção aqui e outra ali, tem data para apresentação, e se tudo der certo, seguir carreira na área mesmo, mais talvez com a área de editoração, alguma coisa assim mais relacionada a vídeo, que é o que eu gosto mais de fazer. Mas há outros alunos até em situações piores e alguns casos chegam à justiça. Em uma decisão da 5ª turma do TRF da Primeira Região, a Facune, Centro Técnico de Anápolis, foi condenada pela prática de propaganda enganosa. O Ministério Público Federal entrou com a ação alegando que a faculdade oferecia curso de graduação sem o devido ato de credenciamento e autorização do MEC. O colegiado aceitou os argumentos e determinou que a instituição de ensino pague R$50 mil por danos morais coletivos. Além disso, a instituição ficou proibida de fazer qualquer tipo de publicidade relacionada aos cursos. Segundo este advogado, a lei é bastante clara ao proibir a prática de propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 37, ele traz o conceito de publicidade enganosa, que é toda aquela propaganda que traz uma informação falsa a respeito de determinado produto ou serviço, né? Ele traz ali características que são inverídicas. De outro modo, traz também o conceito de publicidade enganosa por omissão, que é aquela em que o fornecedor, nas peças publicitárias, deixa de informar uma característica relevante
para aquele produto ou serviço, levando ao consumidor a um erro, né? Induzindo o consumidor a um erro. O advogado lembra ainda que o estudante deve ficar sempre atento a essas práticas. O consumidor ele pode se resguardar guardando as peças publicitárias, os contratos, né? E exigindo ou fiscalizando, verificando se tudo que está ali previsto na peça publicitária está sendo cumprido, se aquele produto lá que ele adquiriu tem exatamente aquelas características que estão previstas ali, que ele ouviu no rádio, ou que foi informado lá numa propaganda comercial na TV, ou está constante ali num panfleto, né? Então ele deve guardar sempre que possível. Este professor universitário e criador de uma faculdade diz que os alunos precisam ter cuidado ao escolher uma instituição de ensino superior. Era muito importante que realmente os estudantes possam, e hoje com o auxílio da internet se torna relativamente mais fácil, verificar que universidade eles estão procurando, se ela é devidamente autorizada, se ela tem também um nível adequado de ensino superior, porque cada vez a universidade, ou o estudante que busca a universidade, mais do que o diploma, ele tem que buscar o conhecimento. E até o mercado de trabalho, se é que nos restringimos a isto, busca hoje mais a pessoa que tem conhecimento do que a que tem diploma. O professor ainda faz uma avaliação de como anda o ensino superior no Brasil. Para ele, ainda há muito o que se fazer para melhorar. Entre as 500 melhores universidades do mundo, o Brasil põe 7 universidades. Se nós passarmos para 200 universidades, o Brasil põe apenas uma. Da qualidade que é realmente reconhecidamente muito baixa. A primeira razão disto, eu falo de um modo geral, lógico que existem exceções. A primeira razão disto é exatamente esse conceito errado de que a universidade existe só em função do mercado de trabalho. Para saber sobre a regularidade de instituições e cursos, o estudante pode acessar o site www.emec.mec.gov.br. Em casos de irregularidades encontradas, o aluno pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, a polícia, o Ministério Público ou até mesmo a Justiça. Voltamos depois do intervalo falando sobre o princípio da razoável duração do processo. Até já! No nosso espaço Ensino Corporativo, acompanhe a reflexão sobre o princípio da razoável duração do processo. Nos meus estudos e pesquisas que realizei nessa oportunidade acadêmica, desenvolvi a análise e também busquei compreender como que se mostra, juridicamente e socialmente falando, um princípio muito importante, denominado princípio da razoável duração do processo. Esse princípio, ele faz parte de políticas públicas voltadas para uma reforma do Poder Judiciário de tal modo a atender às demandas sociais da maneira mais eficiente possível. O princípio da razoável duração do processo entrou no ordenamento jurídico, entrou na nossa lei maior, na Constituição da República, por meio da emenda constitucional número 45. Essa emenda foi publicada no finalzinho do ano de 2004. E observo, desde então, um esforço de todos os agentes envolvidos aí nessa ideia de fazer reforma do judiciário, no sentido de promover ações para que este princípio ele se mostre concretizado, né, no meio das práticas do Poder Judiciário. Nesse sentido, mostrar que a razoável duração do processo é um princípio fundamental fez parte da nossa pesquisa. A duração do processo, no dizer da maior parte da doutrina referente a esse assunto, se demonstra como um desafio para buscarmos o tempo ideal do processo.
razoável duração do processo não significa processo que anda muito rápido e nem tão somente processo que anda muito lento. É necessário se encontrar o tempo ideal para que a nossa atividade jurisdicional seja uma atividade segura e célere. Foi essa a nossa pesquisa, né, e espero que nós possamos estimular mais e mais atores no sentido também de buscar estudar esse assunto. Um grande abraço e até o próximo encontro. A partir de março de 2016, entrará em vigor o novo Código de Processo Civil. O texto traz certas mudanças que têm sido consideradas polêmicas. Um encontro realizado no auditório da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região em Brasília trouxe para reflexão esses pontos do novo Código de Processo Civil. Confira. O Código de Processo Civil passou por mudanças e o novo texto traz algumas novidades. Uma delas diz respeito à conciliação e mediação. Os tribunais, a partir de março do ano que vem, quando o novo CPC entra em vigor, terão que incentivar a realização de audiências de conciliação como forma de resolução consensual de conflitos. Outra questão prevista no novo CPC é que o juiz será obrigado a fundamentar todas as decisões judiciais. Não poderá, por exemplo, apenas parafrasear uma lei. As ações também serão julgadas por ordem cronológica, ou seja, na ordem em que chegar no gabinete do juiz. Há ainda outras modificações e algumas são bastante polêmicas. E foram justamente essas que foram abordadas em uma palestra realizada no auditório da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. O desembargador federal Souza Prudente falou sobre os aspectos polêmicos do novo CPC. O Código agride o próprio princípio que lhe serve de guia, que é o princípio da razoável duração do processo, o princípio do processo justo, quando ele mantém, né, a figura da remessa necessária, somente a remessa necessária, naqueles casos em que o poder público não recorre da sentença. Quer dizer, o cidadão ganhou ação contra o Estado não recorreu da sentença e mesmo assim ele não pode executar a sentença porque precisa de um carimbo do Tribunal de Apelação. Na verdade, depois que o tribunal, após vários anos, venha carimbar esse processo sem lide e que lá chegou apenas por força da remessa necessária, então o poder público ressuscita a lide para os tribunais superiores através do recurso especial perante o STJ e do extraordinário perante o Supremo, se houver matéria constitucional. Isso é uma ignomínia, isso é um atentado à ordem jurídica justa. O desembargador afirmou ainda que o novo código tem um propósito grandioso de realizar um processo justo, mas ainda apresenta falhas. Ainda agride o novo CPC, né, o princípio da segurança jurídica e da ética processual quando estabelece, né, uma hipótese de suspeição do juiz em relação não só à parte que seja amiga ou inimiga do juiz, como já consta do Código Buzaide vigente, mas ao colocar uma hipótese de suspeição, quando pareça que o juiz seja amigo ou inimigo do advogado da parte, o juiz vai ficar numa situação simplesmente ridícula. O jurista paranaense Luiz Guilherme Marinoni, professor doutor de Direito Processual Civil, também criticou o novo CPC durante a palestra sobre precedentes obrigatórios. A norma, na realidade, não só mistura decisão de recurso, coisa julgada e precedente, como ainda limita quais são os precedentes que devem ser observados pelos juízes e tribunais ordinários, considerando, por exemplo, que só devem ser observados aqueles que foram fixados em recursos repetitivos. Isso não tem o menor cabimento na medida em que as decisões das Cortes Supremas devem repercutir sobre os juízes e tribunais ordinários simplesmente porque são decisões que fixam o sentido do direito. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal Carlos Henrique Haddad sobre a escravidão contemporânea e suas práticas. Até já! O
O juiz federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, Carlos Henrique Haddad, é um dos palestrantes do segundo curso de formação dos juízes federais substitutos aprovados no 15º concurso do TRF da Primeira Região. O tema abordado foi trabalho escravo. Bem-vindo ao Inteiro Teor, Dr. Carlos. Em 13 de maio de 1888, foi formalmente abolida a escravidão no Brasil. Não é estranho que hoje ainda haja prática de trabalho escravo em nosso país? É um absurdo e esse problema não é só do Brasil, é um problema mundial, né? O emprego da mão de obra escrava sempre gera mais lucros, né? O trabalhador escravo, pessoas em situação de vulnerabilidade são facilmente encontradas, sobretudo aqui no país. Então, assim, há um cenário pronto para que a escravidão ainda persista. E quais as situações mais frequentes que chegam à Justiça Federal? Normalmente, os crimes de trabalho escravo na Justiça Federal envolvem condições degradantes de trabalho ou jornada exaustiva de trabalho. São situações que geram um processo criminal contra aquele empregador que explora a mão de obra. E qual que é a punição? A punição prevista no Código Penal é uma punição que varia de 2 a 8 anos. Mas por que é uma incidência tão grande? A Justiça demora para julgar, a pena não é muito rigorosa? O que o senhor atribui essa constante prática? A gente presencia na mídia denúncias, as pessoas, o Ministério Público vai até lá e, entretanto, a prática continua. Que a justiça criminal brasileira é inefetiva, isso é um fato, infelizmente. E isso se reflete aí nos crimes que envolvem o trabalho escravo. Existe um trabalho feito pelo governo brasileiro muito bom, na minha opinião, que é a parte da fiscalização, que envolve o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Eles, recebendo uma notícia crime, comparecem ao local onde há o trabalho escravo, fazem a fiscalização, resgatam esses trabalhadores e preparam o material para que o Ministério Público possa promover a ação penal. O problema é exatamente esse. Dando-se início à ação penal, nós temos sucessivas instâncias recursais, nós temos uma falta de prioridade para esses processos que, a meu ver, são extremamente graves, e tudo isso redunda realmente numa demora bastante na efetiva punição do agente. E, em consequência a isso, muitos continuam praticando o crime. Sim, a lei penal, em tese, deveria ter um efeito preventivo, né? Vou punir alguém para provar que esse crime não deve ser praticado pelo restante da sociedade. Mas se as pessoas não percebem essa punição, eles continuam reiterando a prática. A mentalidade escravocrata ainda persiste na sociedade brasileira. Tem gente, por exemplo, que ainda não se conforma com os direitos trabalhistas adquiridos pela empregada doméstica. O Brasil ainda acho que é um dos poucos países que consegue manter pessoas trabalhando dentro de casa para famílias, né? Em outros locais, essa mão de obra é caríssima. Então, as pessoas preferem até realizar a sua própria atividade doméstica. Mas aqui, como eu disse, existe uma mão de obra farta, né? O custo não é muito caro e as pessoas que se valem disso acham uma ótima opção. Então, quando vem uma lei como essa, querendo garantir maiores direitos, tornando mais caro, mais oneroso o pagamento das empregadas domésticas, realmente é algo que, de certa maneira, encontra uma resistência social. Tem casos de crianças que são, teoricamente, adotadas para ficarem trabalhando de graça. Isso no interior é muito comum. Isso é. E realmente é uma coisa até quase cultural, né? Adota-se aquilo, acha que se está se fazendo um bem para a pessoa, mas de certa maneira está explorando a pessoa com um pequeno benefício para ela. Agora, doutor Carlos, não é um contrassenso que o Congresso Nacional acabou de aprovar recentemente, pelo menos, os benefícios sociais para a empregada doméstica, e vem aí esse projeto de terceirização que tira genericamente os direitos dos trabalhadores. Como o senhor vê essa situação? Deu com uma mão, está tirando com a outra. Realmente, esse processo de terceirização, acho que o objetivo básico é reduzir custos, né? Vamos tentar fazer com que os produtos cheguem mais barato, o que seria talvez muito difícil para as pessoas, reduzindo os custos, permitindo a terceirização. Porque a terceirização, normalmente, envolve um pagamento de menos
verbas salariais, menos garantias aos trabalhadores. E no tópico que envolve o trabalho escravo, há uma questão muito grave, porque existem já levantamentos feitos de que uma boa parte das pessoas que se encontram numa condição análoga de escravo são pessoas que trabalham para empresas terceirizadas. Existe uma verdadeira, um repasse de responsabilidades. Aquele empregador principal repassa para terceiras pessoas e quer que ele arque com todos os ônus dessa atividade. E para ele é muito bom, porque vai reduzir o seu custo. Dentro deste quadro é o gato, ou seja, o intermediador, quem vai definir as regras dos contratos, ou seja, o trabalhador brasileiro ficará ainda mais fragilizado. Sim, ele vai ser o verdadeiro terceirizado, né? O contratante que vai poder, né, sublocar essa mão de obra. É quase que institucionalizar a figura do gato. E normalmente nessa prática do trabalho escravo o que se nota é isso. O gato muitas vezes é um oportunista, ele está se valendo da vulnerabilidade, da situação de fragilidade da pessoa para, como um intermediário, obter lucro. Em Belo Horizonte tem uma clínica, né, que é uma clínica para contribuir com o combate ao trabalho escravo e o tráfico humano internacional, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde o senhor é um dos coordenadores. Como funciona essa clínica e de que forma ela ajuda a modificar esse quadro? Essa clínica, ela faz parte de uma rede internacional de clínicas, que é capitaneada pela Universidade de Michigan. Em Michigan já funciona desde 2009 uma clínica de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Então eles procuraram, como esse crime que envolve o tráfico de pessoas muitas vezes tem um caráter internacional, eles acharam por bem fazer parcerias internacionais para tentar combater essa prática, tentar atuar cooperativamente para evitar a ocorrência do crime. Que é o caso das mulheres, por exemplo, que são aliciadas no Brasil e chegam no exterior e vão trabalhar como escravas, escravas sexuais. Exatamente. Lá mesmo em Michigan havia um caso de uma brasileira que tinha sido vítima desse crime e que eles até precisavam de um contato no Brasil, que na época eles não possuíam. Hoje já funciona lá na Faculdade de Direito do UFMG essa clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas que, compondo juntamente com o México e outros países, Etiópia e muitos outros que ainda vão integrar essa rede, uma proteção maior para os trabalhadores. De que forma? Na prática, como é que funciona? Por exemplo, um trabalhador que foi vítima do trabalho escravo ou vítima de um tráfico internacional, ele comparece à clínica e nós vamos dar lá uma assistência jurídica. Essa assistência jurídica, normalmente, quando envolve o trabalho escravo, ela se dá na Justiça do Trabalho, pagamento de verbas trabalhistas, indenização por dano moral, mas a clínica também pode atuar na área criminal e na área civil. Hoje nós notamos que o trabalho escravo é muito combatido criminalmente. Nós temos um crime no Código Penal, nós temos inúmeros processos criminais, então a clínica pode atuar ao lado do Ministério Público para reforçar a acusação penal. E também, muitas vezes, o trabalhador, nós temos alguns casos em Belo Horizonte, são pessoas de outros países, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que não conseguem retornar ao país de origem e elas precisam de algum apoio. Uma situação frequente de trabalho escravo acontece na indústria têxtil com os bolivianos e agora com os refugiados haitianos. Nós temos um grupo numeroso de haitianos em Belo Horizonte e às vezes a clínica vai dar um apoio no sentido também de resolver a questão do status imigratório dele, também se ele precisa de alguma questão relacionada ao direito trabalhista, ao direito de família, ou seja, o que a clínica puder fazer juridicamente, dando uma orientação ou mesmo atuando como uma representação judicial, a clínica fará para tentar tornar a vida dessas pessoas mais fácil. Uma reinserção na sociedade, uma adaptação que seja menos traumática. Porque essas pessoas estão sem proteção nenhuma. Estão desarmados, sem nenhuma assistência, porque mesmo o Ministério Público do Trabalho, mesmo a fiscalização do trabalho, eles têm uma atuação limitada, eles normalmente atuam num âmbito mais coletivo. Nas vítimas individualmente consideradas, elas ficam realmente carentes de proteção. Precisariam contratar um advogado, não tem recursos. Então, a clínica lá na UFMG, ela gratuitamente vai prestar essa assistência. E com isso os estudantes também ganham, porque estão aprendendo ali na prática. O objetivo também é que os estudantes eles consigam fazer aquela fase de transição da faculdade para a vida profissional de uma maneira mais amena. Certo. Porque na faculdade é muita teoria, muita abstração, e o mundo real
chega a chocar porque é bastante diferente. Agora, o que a gente nota, doutor Carlos, é que teria que haver uma mudança, eu não sei se cultural, no povo brasileiro, que tem essa tradição ainda, que, enfim, acha normal ter uma pessoa submetida, com baixo salário, com condições, às vezes, desumanas. Como que o senhor vê, assim, de que forma a gente pode acabar com o trabalho escravo no Brasil? É quase uma utopia. Quase uma utopia, porque, assim, acho que vai muito pela percepção de igualdade que nós temos. E a impressão que eu tenho aqui é que nós não temos essa percepção. Alguns se acham mais iguais do que outros. Então, numa sociedade com tanta desigualdade, é difícil falar que vamos preservar todos os direitos do trabalhador, daqueles que estão no extrato social mais baixo. Então, assim, o Brasil, foi até uma coisa que eu falei lá em Michigan, eu falei, vocês têm poucos casos aqui envolvendo trabalho escravo e tráfico de pessoas. É provável que a nossa clínica lá no FMG seja repleta de situações, porque o nosso país oferece um caldeirão de infortúnios, de desigualdade, que possibilita que situações como essa se repitam e ocorram constantemente. Agora, encerrando, doutor Carlos, como a justiça brasileira pode ser mais efetiva de maneira a desestimular esse tipo de crime? Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque pela atual estrutura da justiça criminal brasileira é quase um contrassenso falar em efetividade. A justiça parece que ela foi criada, estruturada, justamente para não funcionar. Uma presunção de inocência que dura até o trânsito julgado de uma condenação, a pessoa que vai guardar 10, 15 anos em liberdade por ter cometido um crime gravíssimo e só a partir de então vai sofrer alguma consequência. Nós temos prescrição que impede que um crime seja punido antes do processo, durante o processo, após o processo. Nós temos essa desigualdade que a gente vê na sociedade. O processo penal é quase que um sismógrafo. Nós vemos a desigualdade no processo penal. Então, vemos réus sem nenhuma defesa, condenados rapidamente, sem possibilidade de recurso, sem condições de interpor um recurso. E, por outro lado, pessoas com condição financeira muito boa e conseguem protelar por anos, por décadas, uma condenação criminal. E a mudança no novo Código de Processo Civil não contempla, de alguma forma, uma situação como essa? Aí eu acho que foi aquela questão da mudança cultural. As leis brasileiras mudam a todo tempo. E as leis brasileiras, por mais que elas mudem, elas não estão conseguindo transformar a sociedade, pela simples razão de que as leis não são feitas para mudar a sociedade. Então, acho que o que precisamos é de educação. Educar desde os pequenos para que eles comecem a entender que viver numa sociedade mais igualitária é melhor, que respeitar o direito do outro é melhor, que eles possam internalizar isso, não porque uma lei pune, porque uma lei determina, mas porque ele tem a convicção de que aquilo é um ideal que precisa ser alcançado e que vai permitir a ele ter uma melhor condição de vida. Formando cidadãos melhores. Muito obrigada pela participação no nosso programa. E o Inteiro Teor fica por aqui. Confira nosso programa no portal do Tribunal. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Até um próximo encontro.